Oi, pessoal, tudo bom? Vamos dar então continuidade à aula de exercício profissional e odontologia legal. Então, a literatura básica, né, para vocês poderem acompanhar essa aula, são os livros de odontologia legal, antropologia forense e odontologia à luz do direito. Esses livros, em grande parte, a gente consegue na nossa biblioteca da Unisul e eles estão disponíveis alguns virtualmente, tá? Então, disponível online. Vamos então dar continuidade ao código de ética. Em relação aos honorários profissionais, então é importante saber que o profissional ele tem liberdade para escolher o quanto ele acha justo pelo seu trabalho. Então, se deve avaliar algumas questões, como a condição socioeconômica do paciente e da região onde está o consultório, o conceito do profissional, o costume do lugar, a complexidade do caso, se é um caso simples, mas difícil, qual o tempo que a gente vai utilizar naquele atendimento, né? Então, o tempo que a gente utiliza vai influenciar também no valor que a gente deve passar pro paciente. Também, se aquele procedimento ele imediato e vai durar a vida inteira, ou se ele tem um caráter provisório, então ele é um atendimento que precisará ser modificado com o tempo. Se o atendimento for utilizado de emergência ou um atendimento agendado, e também a cooperação do paciente durante o atendimento. Então, o profissional, ele tem capacidade e ele tem a liberdade de definir os seus honorários conforme ele achar que deve. E é vedado aviltamento profissional. O que é isso? É vedado que se rebaixem, né, a condição desse profissional. Então, condições que humilhem ou vexaminem esse profissional, então não devem ser impostas a ele. Então, para que não tenha esses valores, né, que seriam abaixo do que a gente recomenda, né, que seria vexatório, vamos dizer assim, a gente tem os valores referências para procedimentos odontológicos, que são tabelas feitas pelos estados, né, para dar uma base para os seus inscritos. Então, ajuda a calcular. Ela é uma base de referência, porém nem sempre seguida, tá? Então, existe, mas nem sempre ela é seguida. Por exemplo, essa base, ela tem, os convênios, eles cobram um valor muito menos do que se é sugerido por esses valores de referência para procedimentos odontológicos. Porém, é escolha do profissional seguir ou não esses valores de referência para esses procedimentos odontológicos, tá? Em relação ao anúncio, propaganda e publicidade, tá? No código, ele é bem explícito que técnicos em prótese dentária, técnicos em saúde bucal, auxiliares de prótese dentária e laboratórios de prótese dentária, eles não podem realizar propaganda para o público geral, tá? Eles devem sempre fazer uma publicidade voltada aos cirurgiões dentistas, porque eles devem trabalhar para os cirurgiões dentistas que contratam, então, esse serviço, tá? Então, é bem importante isso, por quê? Porque se os técnicos, né, eles pudessem fazer ao público geral, poderia ocorrer o quê? O público geral procurar esses profissionais, o que levaria ao exercício legal da profissão, tá? Então, os técnicos em próteses, eles devem sim, eles podem fazer propaganda, porém apenas voltada para os cirurgiões dentistas. Mas e os cirurgiões dentistas? Como que eles podem fazer essa propaganda, né? O que se pode ou não se pode fazer?
Então, segundo a Comissão de Ética, né, do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, está proibido utilizar expressões como preço ao seu alcance, preço justo, preço em conta, condições acessíveis, condições especiais, condições exclusivas, pague somente a manutenção, sem compromisso, festivais, combo, pacote, Black Friday. Não perca a oportunidade. Eu quero. Deixe seu telefone nos comentários. Estamos selecionando. Mega plantão. Ao número D, as 10 primeiras. Diga eu quero. Diga sim. A maior. Chegou a hora. Botox Day, Implant Day, Ortho Day. Então, todas essas expressões, elas estão proibidas pela comissão de ética. Mas será que vocês já escutaram alguma delas em alguma propaganda de odontologia? Bem, vamos lá, vamos continuando. Implantes dentários. Sim, chegou a sua hora. Participe da sua programa, do maior programa já realizado em Guarulhos e região. Quantas vezes a gente já não se deparou com um desse daqui no Facebook, né? Então, também não é permitido que se faça panfletagem, aliciamento e publicidade regulares. Quer dizer, antigamente no centro, agora a fiscalização ela deu uma cobrada e diminuiu, mas era muito comum a gente estar passando no centro e o pessoal entregando vários folhetos e falando: olha, você não quer ir ali no consultório? A avaliação é de graça, vamos lá agora que a gente já começa o tratamento. Então, isso é contra é errado, tá? Então a gente considera que isso é uma panfletagem, aliciamento e publicidade irregular e não se pode fazer. E o que que pode? Pode a gente colocar a área de atuação, os procedimentos, a técnica de tratamento e o título de especialidade e o registro no CRO. Então, é importante que se tenha o registro do CRO sempre também na bioprofissional, tá? Pode-se colocar, então, as especialidades também que o cirurgião ele esteja, desde que ele esteja inscrito, né, no Conselho Regional, e as formações acadêmicas que ele possui. O horário de trabalho, os convênios que ele atende, se ele faz atendimentos domiciliar e caso a pessoa tenha apenas o curso de graduação, né, deve-se utilizar então a expressão clínico geral. Em relação a entrevistas, os profissionais eles podem, tá, utilizar então um meio de comunicação para fazer entrevistas, palestras, para esclarecer então a população sobre assuntos de relevância, né, e educar a população em interesses da coletividade. Porém, quando se faz esse tipo de ação, não se deve fazer uma autopromoção ou sensacionalismo. E por isso é proibido que se anuncie nesse ato, né, dessa entrevista, o endereço profissional, endereço eletrônico e o telefone. Então, quando se faz essas palestras nas escolas, empresas, né, tem que se visar, então, a educação e orientação, tá? Porém, não se pode fazer uso disso para se autopromover. Considera-se que esse ato, né, acaba aliciando pacientes por ter se aproveitado, então, desse fácil acesso a esses pacientes, tá? Então, não se pode também realizar diagnóstico ou procedimento odontológico em escolas que visem enviar esse paciente para o seu consultório, tá? Então, tanto material de brinde, distribuição de material publicitário, tá? Com oferecimento de benefícios ou vantagens ao público leigo. Por causa daquela ação feita, né, daquelas palestras que eles foram realizados, é considerado que a gente está angariando clientela por aliciamento.
Em relação ao sigilo profissional, tá? Constitui-se infração ética, então revelar sem uma justa causa, tá? Um fato sigiloso que tenha conhecimento em razão do exercício da sua profissão. Então, conhecimento sobre o caso do paciente ou sobre alguma informação que o paciente deu sobre a sua vida que a gente não deve compartilhar depois, tá? Também infração ética negligenciar orientação dos nossos colaboradores em relação ao sigilo profissional. Uma coisa importante é que antigamente a gente tinha proibição de aparecer, identificar casos ou mostrar casos clínicos que eram possíveis de identificar. Porém, uma resolução do CFO em 2019, ela afirma que, na verdade, ela permite a divulgação de autorretratos, né, selfies, e imagens relativas ao antes e depois de tratamento odontológico. Ainda tem-se muitas dúvidas, né, como que se faz isso, mas é importante que a gente deixe claro que o antes corresponde, então, às fotos tiradas antes do diagnóstico inicial e depois é o resultado final do tratamento. E a gente só pode utilizar essas imagens com expressas concordância do paciente. Então, para se utilizar disso, o cirurgião dentista tem que realizar um termo de consentimento livre esclarecido, tá? E o paciente ou o responsável pelo paciente deve assinar esse documento para que o cirurgião dentista possa utilizar em seus perfis pessoais, suas redes sociais, a divulgação dessas imagens relativas ao tratamento realizado. Então, essa resolução, ela é nova, tá? E mudou, então, há pouco tempo, o comportamento, né? E as obrigatoriedades, né? As restrições da propaganda em odontologia, tá? Mas é importante dizer que a inviolabilidade da imagem, ela é regulamentada pela Constituição Federal, tá? E por isso, é tão importante uma autorização prévia e expressa da utilização por quem de direito. Então, caso não seja autorizado expressamente pelo paciente, o cirurgião dentista, ele pode e deve ser responsabilizado pela utilização indevida da imagem. Mas então, né, como eu falei, essa resolução então autoriza a divulgação dos autorretratos de pacientes com autorização prévia, porém, ela continua impedindo que se faça imagens, né, que permitam a identificação de equipamentos, instrumentais, materiais e tecidos biológicos, tá? Então, essas imagens devem ficar restritas para publicações científicas, tá? Mas, então, a publicação relativa ao antes e depois, né, do tratamento, quando se tem autorização prévia do paciente pelo termo de consentimento livre esclarecido, ela está permitida. Continua-se proibindo, né, o uso de expressões escritas ou faladas que considerem-se, então, sensacionalismo, autopromoção ou concorrência desleal, que são aquelas várias frases que eu falei lá atrás, né, ou lá na frente. Fica expressamente proibida a divulgação de vídeos ou imagens com conteúdo relativo à realização dos procedimentos, tá? Então, equipamentos, instrumentais, tecidos, materiais biológicos ou imagens que mostrem o procedimento em si, elas devem ser restritas a publicações científicas e todas as imagens utilizadas devem sempre ter o nome do profissional e seu número de inscrição. Outra resolução que a gente tem é de CFO de 2019 também, que ele garante o quê?
que não exista a possibilidade de uma pessoa seja formada cirurgião dentista sem passar pelas práticas, né? Então, ele proíbe a inscrição e registro de alunos egressos de cursos de odontologia que são integralmente realizados no ensino à distância. Isso quer dizer o quê? Todo curso de odontologia, ele deve ter a sua prática presente, porque a gente tem conteúdos que são essenciais, né? Que são os conteúdos práticos, laboratoriais e clínicos que são indispensáveis à formação de cirurgiões dentistas, tá? Isso, então, essa resolução do CFO tende a resguardar, né, o futuro da odontologia para que não exista a possibilidade de uma pessoa se tornar cirurgião dentista sem passar pela fase prática que a faculdade exige. A Resolução 198 de 2019 veio reconhecer a harmonização orofacial como especialidade odontológica. Então foi uma grande briga, né? E até hoje ocorre essa briga entre a medicina e a odontologia, o que é direito de quem, né? Porém, o Conselho Federal de Odontologia conseguiu, então, o reconhecimento, né, da harmonização orofacial como especialidade e define, então, esses procedimentos como como os cirurgiões dentistas capazes de fazer, tá? Então, inclui, né, em relação à harmonização orofacial, realizar, então, o uso de toxina botulínica, preenchedores faciais, fazer também uso de laser e biomateriais indutores de colágeno, realizar procedimentos que mexam em relação à lipoplastia facial, a técnicas químicas, físicas, de região orofacial, tá? Então, é uma resolução que bem completa na liberação do que se pode o especialista em harmonização orofacial fazer, tá? E também ele, além de citar o que se pode fazer, ele garante, então, que o curso, né, de especialista deve ter para que a pessoa seja um especialista em harmonização orofacial. Então, precisa ter uma carga horária mínima de 500 horas, tá? Para que o curso possa dar o título de especialista para o cirurgião dentista. A Resolução 199 de 2019, ela é bem clara em proibir a realização de terapias denominadas de modulação, reposição, suplementação ou fisiologia hormonal por cirurgiões dentistas fora da área de atuação e também dá outras providências. O que é isso, né? Então, primeiramente, o cirurgião dentista, ele tem que ter o conhecimento dessa proibição, tá? No que diz respeito às práticas de terapias realizadas por cirurgiões fora da sua área de atuação. Ou seja, os profissionais, eles estão proibidos de realizar isso tanto em pacientes quanto ministrar cursos com essas terapias ou modulações. Por que isso? Porque o cirurgião dentista ele está preparado para diagnosticar eventuais manifestações bucais de condições sistêmicas. Porém, isso não implica que o profissional esteja apto a tratar essas doenças sistêmicas, né? Pelo fato que a gente tem manifestações em bocas. Então, qualquer coisa que ele utilize que vai sistemicamente atingir, né, modificar o paciente, não se pode fazer. Então, só para reafirmar, olhem o artigo 2. O cirurgião dentista poderá prescrever os medicamentos e fármacos do grupo de esteroides, peptídeos anabolizantes indicados para odontologia, tá? Então, a única coisa que for identificada a odontologia que se pode fazer.
E lembrando também que toda prescrição que se faz, se tem que ter o nome do paciente, o endereço e o CID da doença. Bem, mas vamos falar sobre a documentação odontológica. Então, segundo Aristóteles, a ciência começa pela observação, classificação e organização. Atualmente, a gente tem um medo, né, muito grande do erro em odontologia. Porque está cada vez mais fácil os processos, a informação, né? Tudo relativo ao meio jurídico, né? E o dentista fica com medo, né, de cometer algum erro, de ser processado, de ter que arcar com custos. Por isso, né, por todo esse medo, né, o medo faz o quê? Faz que a gente acaba se movimentando, né? E esse movimentar na odontologia, nesse sentido, para se precaver, é o quê? É tendo uma documentação odontológica completa. É registrando tudo que acontece. Então, a documentação odontológica e o registro das informações dos procedimentos é fundamental para diminuir os problemas que algum erro, né, alguma imprudência, imperícia ou algum fato biológico mesmo do paciente possa causar um prognóstico e um tratamento que não teve a finalização adequada ou esperada. O que considera-se, então, uma documentação completa? A gente tem que ter a nossa ficha clínica odontológica, né? Com todos os dados daquele paciente, com todas as características bucais que esse paciente tem, a documentação radiográfica desse paciente, então, radiografias dos procedimentos todos que vão ser feitos, dos dentes que vão ser mexidos. A documentação fotográfica, ela é opcional, mas em certas especialidades ela é obrigatória. Por exemplo, a ortodontia, dentística embelezadora, cirurgia bucomaxilofacial, harmonização facial, é obrigatória essa documentação fotográfica, pois é possível ter um antes e depois que é almejado, que é esperado. Também se tem a documentação histopatológica, quando necessária, né, em relação a biópsias e investigações. Os traçados ortodônticos, quando utilizado para ortodontia, obviamente, né. Orientações de higiene, as fichas de índices de placas, recomendações pós-operatórias, esclarecimentos sobre trabalhos, a técnicas, o procedimento. É também fundamental que se tenha uma cópia do termo de consentimento esclarecido e do contrato de prestação de serviço do profissional, tá? Então, uma via deve ser dada para o paciente, a outra via deve ser anexada, então, a essa documentação do consultório. Também alguma cópia de algum documento que tenha sido fornecido pelo paciente, como, por exemplo, atestado, declarações, recibos, qualquer coisa que foi oferecida ao paciente deve-se ter a cópia. Por exemplo, sugere-se também ter a cópia da prescrição medicamentosa, por exemplo. Também cópia de orçamentos e das moldagens em gesso, se forem necessárias, tá? Essa documentação, então, ela é fundamental quando a gente tem processos judiciais, tá? Então, é fundamental que se tenha um registro de tudo que foi feito, do consentimento do paciente, né? Ele que tenha assinado e esteja ciente de todo o desenrolar do tratamento dele, prognóstico e procedimentos. A documentação do paciente, por exemplo, essas fotos, raio-x, quem é o proprietário dessa documentação é o paciente, tá? Então, considera-se que é um direito inalienável. Porém, quem tem a posse e guarda dessa documentação é o cirurgião dentista. Caso o paciente solicite a documentação, é direito do paciente, porque ele é o proprietário.
Então, o que se pode fazer se o paciente solicitar toda a documentação? O cirurgião dentista deve realizar a cópia, então, de tudo, né? E ele pode escolher, então, dar a cópia, né? Em conversa com o paciente, ou dar o original e ele ficar com a cópia, tá? Porque a documentação, toda essa que eu falei, é de propriedade do paciente. Então, aqui, ó, é um livro, a Odontologia à Luz do Direito, né? Então, o que que ele fala? O prontuário, as radiografias, fotografias, os modelos de gesso, cópias de atestado, receitas, todos os documentos que surgirem durante o atendimento do paciente integram a sua documentação clínica, como eu falei. E embora já pacificada a questão sobre a documentação clínica pertencer ao paciente, há profissionais que ainda se negam a entregá-la ao seu legítimo dono. E essa conduta profissional gera desconfiança do paciente e faz com que ele busque outras opiniões profissionais e enfim. Então, se o paciente pedir, é direito dele toda a documentação. O que a gente pode fazer é uma cópia para que ambos fiquem com a documentação, né, com a documentação para si. Então, quando a gente fala em raio-x odontológico, ele tem uma importância legal muito grande, porque no raio-x a gente consegue ver o diagnóstico, né, e o prognóstico e o que aconteceu ao longo da evolução. Então, por exemplo, uma restauração, né? Então, a gente tem um dente cariado. A gente consegue verificar no raio-x que existia uma cárie. E se a gente fizer um raio-x depois de alguns anos, a gente consegue comparar que aquela cárie foi removida, por exemplo, e a gente teve uma restauração. Se essa restauração daqui a alguns anos falhar, a gente consegue verificar então o que aconteceu durante esse período, a gente consegue comparar, tá? Então, a gente consegue ver tratamentos de canal, prótese, implantes, restaurações. Então, tudo isso é fundamental a gente ter o raio-x odontológico, né? É claro que não se indica, geralmente, as radiografias para todos os pacientes, né? Por causa dos efeitos radioativos. E nem sempre a gente precisa de uma radiografia para tratar o paciente, né? Já que a radiografia, vocês vão ver mais para frente, é um exame complementar. E na odontologia, a clínica é soberana, né? Então, a análise clínica é soberana a qualquer outra análise. Porém, para efeitos jurídicos, né? O raio-x é muito importante e não pode ser considerado meramente peça administrativa. Ele é um material que ajuda no diagnóstico, prognóstico, comparação das lesões e restaurações, dos procedimentos, e é uma garantia do cirurgião dentista para evitar futuros problemas. Então, são considerados documentos legais essenciais a ficha clínica odontológica. Então, nessa ficha, né, aquela ficha detalhada, que fala desde o nome do paciente, as condições de saúde do paciente, onde a gente tem o diagnóstico daquele paciente, as características daquela dentição, os tratamentos que já foram feitos, mesmo que não por nós, né? Mas a gente tem que anotar, então, quando esse paciente chega, o que já tinha na boca desse paciente, o que a gente precisa fazer, qual o prognóstico desse paciente, os tratamentos que a gente está fazendo, os eventuais intercorrências que esse paciente teve, né? Então, um paciente que está sendo tratado, ele teve uma dor, a gente teve que entrar com uma medicação para aliviar. Então, tem que ter na clínica, na ficha clínica desse paciente que foi utilizado tal medicação por tanto tempo, que o paciente relatou isso, que o paciente relatou aquilo, tá? Então, essa ficha ela deve ser completa. E essa ficha nos ajuda, né? E é muito importante na identificação humana e na defesa do profissional. Então, quando judicialmente uma pessoa é chamada, né? Essa ficha clínica pode ser um instrumento de defesa para comprovação que o profissional realizou todos os tratamentos da melhor maneira possível, como era para ser feito. E em relação a, por exemplo, uma pessoa que
morreu, né? Então, desastre aéreos, né? Exemplo. Muitas vezes encontrou restos, né, mortais e não tem como identificar. A boca, né, os dentes, né, eles são um local que não se degrada com facilidade. E por isso a gente consegue fazer identificação humana pela dentição da pessoa, né? Pelas restaurações, pela posição dental. Mesmo por exemplo, com um trauma se tenha quebrado perdido vários dentes. Se ficarem 2, 3 dentes, né, ou às vezes até um, que tem uma restauração específica, a gente consegue descobrir o resto mortal daquela pessoa com aquela informação. Tá? Então, além do documento de ficha clínica odontológica ser essencial, a gente também tem como documento essencial o termo de consentimento esclarecido, que é um elemento de prova da compreensão e outorga do paciente em relação aos procedimentos que lhe forem indicados e sua execuibilidade. Isso quer dizer que ele concorda com o tratamento, que ele está ciente, né, de como esse tratamento será dado, de que vai ser feito, como será feito, em quanto tempo vai ser feito. Então, é fundamental que o paciente esteja ciente, né, dos procedimentos que lhe forem indicados, tá? Dos benefícios e riscos, enfim. E em relação ao contrato de prestação de serviços, garantias para fins burocráticos, tá? Então, é um documento onde eu, contratante, faço tal coisa e a pessoa que é a contratada tem outro dever, tá? Então, mostra os deveres, né, e obrigações de ambas as partes. É importante a gente saber que quando a gente faz uma ficha odontológica, né, a gente então faz a nossa anamnese e essa anamnese tem que ser completa. Então, a gente tem que fazer várias perguntas para o paciente. E o paciente deve responder sempre com a verdade. Caso o paciente omita alguma informação, a gente não pode ser culpado, responsabilizado, né, por uma omissão do paciente, tá? Ou então por algo que ele revelou erroneamente ou não explicou corretamente o que ele tinha, tá? Então, os profissionais, eles não podem ser responsabilizar pelos fatos que são omitidos pelo paciente. Outra coisa, o fato da gente ter hoje em dia computador, né, e poder salvar muitas das informações no computador, não nos dá o direito de que os softwares descartem esse arquivo, tá? Então, a gente tem que guardar, né, na nuvem, enfim. Não se pode, então, perder-se esse arquivo com o tempo, tá? Mesmo que a gente utilize, então, um meio digital, a gente precisa colher assinatura de anuência e recepção dos documentos, e essa assinatura, então, pode ser digital ou impressa, mas é fundamental a assinatura dos documentos. E sobre certificados digitais? Nesse mundo tecnológico, né, vocês já devem ter ouvido falar, então, sobre certificado digital. O que é isso? É um meio eletrônico de autenticação e verificação da identidade digital das partes envolvidas numa transação. Então, é uma forma, né, de que a gente tem um reconhecimento da assinatura das pessoas e garante, então, uma transação com segurança e sigilo, né? Então, garante a autenticidade daquele documento, tá? Guardar, né, toda a documentação do paciente, às vezes, com o tempo, passa a ser um problema, muitas vezes, para o cirurgião dentista, que precisa disponibilizar de um espaço físico para aquilo, né? E vai se guardando muita coisa, e mesmo sendo uma propriedade do paciente, depois de um tempo, o dentista querendo que o paciente
leve essa propriedade para casa, muitas vezes o paciente não retorna para pegar. Enquanto ele não retornar, você deve continuar guardando. Por isso, essa possibilidade, né, de utilizar-se do meio digital para manter os registros é incrível para o dentista, né? Então, a gente pode utilizar os registros digitais, que são certificados digitalmente e garantam, então, que não se manipule a imagem, né, para não ter nenhum problema futuro. Então, a certificação digital é um meio seguro de se guardar, né, esse material. O cirurgião dentista, né, ele então pode criar o seu certificado digital, né? Para isso, ele tem que entrar numa página da internet que faça esse procedimento, né? Então, a gente tem Serpro, Serasa, Caixa Econômica Federal, e a gente pode escolher o tipo de certificado e mídia armazenada da sua preferência. Ele cadastra, então, uma senha, né? E assim ele pode certificar digitalmente todos os documentos que ele quiser. Então, aqui vocês podem ver um raio-x panorâmico, né? Onde mostra todos os dentes da pessoa, com um certificado digital ali embaixo, né? Esse CPI Brasil. Então, os contratos, registro e tratamento e demais documentos, eles devem ser mantidos por longos prazos e são substituídos por cópias certificadas, eliminando, então, a necessidade de espaço físico e outras preocupações necessárias para a conservação do material dos consultórios, né? Como eu falei, a longo prazo, guardar, né, ter a posse desses documentos é um fator complicador, porque além de espaço físico, a gente tem que conservar o material, né? É difícil não deixar ele em perfeitas condições, exemplo, tem que ser um ambiente ventilado, tem que ser um ambiente que não possa mofar. Então, tudo isso é um problema para o cirurgião dentista. Ah, então, a certificação digital ajuda muito nisso, né? A gente só tem que tomar cuidado, né? Porque hoje em dia, com a internet, há muita gente que é capaz de adulterar, né? Registros, a possibilidade também de apagar registros devido a panes, vírus e roubos. A gente, às vezes, pode ter dificuldade para consentimento do paciente a cada procedimento, exame, contrato, por estar tudo no meio virtual, né? Mas a gente acaba tendo a vantagem do sigilo profissional por utilizar, então, um meio muito seguro. E é importante, né, que a gente saiba guardar, então, todas as informações do nosso prontuário. Atestados, receitas, declarações, elas devem ser sempre feitas em duas vias. Uma com a assinatura do paciente e com a assinatura do profissional, tá? Por que isso? Porque é segurança pro próprio profissional. Então, quem aqui já não escutou alguma história, né? Vocês vão ver lá na frente, mas todos os profissionais já escutaram alguma história. Numa antiga clínica que eu trabalhava, o dentista, ele deu 2 dias de atestado, né? Para para uma pessoa. Aí essa pessoa foi lá e alterou para 12 dias. 12 dias. Aí o responsável, né, o patrão dele, ligou no consultório para entender o porquê 12 dias por causa de um dente, né? E foi verificado, então o profissional não estava no local, mas devido a guardar então toda essa documentação, a secretária foi verificar no prontuário desse paciente e estava lá o atestado original, né, com a opção de 2 dias, né? Então, um paciente, quando ele tem mais intenções, ele vai fazer. Só que ele vai fazer quando ele achar que não é pego, né? Então, quando o profissional é desorganizado ou tem menos documentação, esse paciente, ele tende a se aproveitar mais. Então, pois ele sabe que profissional desorganizado, acaba tendo mais dificuldade em provar a legitimidade dos seus atos profissionais, tá? Então, é importante
que a gente se resguarde, então, desses pacientes mal intencionados. Em relação ao relacionamento, né, interpessoal entre profissional e paciente, é fundamental que se tenha sempre uma relação harmônica de muita conversa, explicação, orientações. Por quê? Porque a maioria dos processos judiciais, elas se iniciam com uma história de mau relacionamento entre profissional e paciente, uma quebra de confiança, uma dificuldade de entendimento entre as partes, né? Então, e da onde que surge esse mau relacionamento, essa história negativa? Da falta de informação e troca de ideias entre as várias tentativas terapêuticas, a falta de esclarecimento sobre as limitações do tratamento, a falta de discussão sobre o montante financeiro para cada opção de tratamento. Então, a gente precisa, né, explicar para ele que a gente tem limitações. Então, no meu caso, que sou ortodontista, eu não posso prometer para um paciente que ele tem um problema esquelético grave, que precisa de uma cirurgia, por exemplo, que eu vou conseguir chegar no resultado dos sonhos dele. Eu tenho que explicar que ele tem limitações biológicas, esqueléticas, que vão dificultar a nossa terapia, né? Então, a gente tem que explicar isso, ele tem que estar ciente disso. O paciente também tem que entender que, por exemplo, ele vai fazer um tratamento de canal. O tratamento de canal é o tratamento de canal. A restauração final do canal é outra coisa, mas ele tem que saber que, então, após finalizar o tratamento de canal, ele tem um custo adicional da restauração, né? Então, tem que ser explicado para ele no início do tratamento para que ele saiba o que ele vai enfrentar pela frente. E entender que existem opções, né? Então, um profissional ele tem uma conduta, outro profissional vai ter outra. O fundamental é que todas cheguem no mesmo local, mas condutas diferentes são possíveis com resultados tão bons quanto. E um cuidado que a gente tem quando a gente lida com pessoas de forma em geral, né, e principalmente na relação profissional-paciente, é cuidado com a prepotência, com a arrogância, o pseudo-profissionalismo mercantilista, né? Que é isso? Tentar enfiar um monte de coisa no paciente que não tem necessidade, pelo preço que esse paciente vai pegar, ou se achar acima do bem e do mal por ter o conhecimento de alguma coisa. Né? Então a gente tem que ser humilde, independente do seu sucesso, da sua competência. A humildade, né, ela deve estar com o bom profissional sempre, tá? Então ele sempre tem que explicar de uma forma que aquele paciente entenda, com termos que o paciente entenda, sendo técnico, mas utilizando uma linguagem que esse paciente faça entender, tá? Então, prepotência e arrogância tá fora, tá, pessoal? Então, tomem cuidado e parar de pensar que quanto mais se enfiar procedimentos naquela pessoa, é melhor. Né? Então, um paciente feliz, satisfeito, ele indica a você muito mais do que um que você gastou horrores com aquele paciente, que você cobrou horrores e ele não sai satisfeito, tá? Mas é importante a gente saber que por mais humilde, mais calmo, mais paciente, mais tudo que a gente tem pessoas que são difíceis, né, pessoal? Então, tem paciente que não entende tão bem quando você explica, que mesmo você tendo falado as limitações, ele modifica a sua postura durante o tratamento. E por isso, a gente pode sim entrar em algum atrito, discordância ou ter uma discussão com o paciente, né? A gente deve sim evitar, mas dependendo do paciente é difícil, né? E pode acontecer. Do mesmo jeito que a gente tem que registrar os problemas, né, as intercorrências, os tratamentos, os procedimentos, as coisas normais que acontecem na nossa clínica, a gente também tem que registrar os problemas que a gente tem de cunho pessoal com o paciente. Então, se o paciente estava com dor pulsátil no dente 24,
E teve um outro dia que ele simplesmente discutiu que não queria tomar o medicamento ou reclamou que o procedimento não estava como ele queria ou foi grosso e tal, você deve também registrar isso, né, no seu prontuário. Então, o paciente não aceitou a orientação de cuidados com o dente, não aceitou tomar a medicação, houve discordância com o paciente no plano de tratamento, houve uma discussão, enfim, você tem que anotar também no prontuário dele, para que seja tudo registrado. Em relação, então, à guarda do prontuário, a gente tem um parecer que é o 125 de 92, do Conselho Federal de Odontologia, né, o CFO, que afirma que o tempo de guarda do prontuário odontológico deve ser de 10 anos após o último atendimento. Porém, ele recomenda que seja ad eternum, que nunca, porque a gente nunca sabe, né, o que poderá surgir. Então, tanto o paciente quanto o cirurgião dentista, eles podem ser surpreendidos no futuro, né, com uma consequência de um erro por parte do tratamento, muitos anos depois da realização desse procedimento, gerando, então, demandas judiciais, principalmente para procedimentos como, por exemplo, implante, né? Que acho que é um procedimento que, a longo prazo, né, é muito normal durar muitos e muitos anos, tá? Então, é importante a gente saber que esse prazo é o mínimo, porém, se recomenda que se guarde ele para sempre. Então, a gente tem o nosso prazo de 10 anos, né, segundo o CFO. Mas e para o direito? Qual que é a prescrição desse prazo? Então, o Código de Processo Civil, ele diz que as ações pessoais prescrevem ordinariamente em 20 anos, as reais em 10 e entre presentes e ausentes em 15, contados da data em que poderia ter sido proposta. Já em relação ao Código de Defesa do Consumidor, diz que prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço previsto, iniciando-se a contagem a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Então, pela defesa do consumidor, depois que se percebe, né, esse problema, a gente teria 5 anos para a reclamação em relação ao tratamento. Já no Código de Processo Civil, a gente teria, então, em alguns casos, 20 a 15 anos. Então, o Código de Processo Ético Odontológico, ele constitui deveres fundamentais dos profissionais inscritos e elaboração de fichas clínicas dos pacientes, conservando-as em arquivo próprio. Verifica-se, pois, que obriga o profissional a conservar as fichas sem, contudo, definir por qual período, tá? E o Código de Processo de Ético Odontológico, ele define o prazo de prescrição, então, das infrações, sendo em 5 anos. Porém, entretanto, não define nem considera situações de vício oculto abordados no Código de Defesa do Consumidor, que é quase o seu coetâneo. Então, quer dizer o quê? Que quando a gente tem o problema, né, a gente pode verificar esse problema depois de muitos anos. Então, o problema, que é o vício oculto, ele pode aparecer depois de 5 anos de tratamento, por exemplo, né? Então, por isso, a documentação ela tem que ser guardada, porque se a gente tem esse vício oculto, ocorre, né? Então, um problema no implante, exemplo, não aconteceu nada de imediato, mas depois de 5 anos se viu que aquele implante deu um problema. Então, a partir dessa data é que consideraria-se, então, 5 anos para prescrever, então, esse prazo. Então, é meio complicado, né? E para garantia, por isso que a gente diz que o ideal é que se tenha essa documentação sempre guardada e disponível. E o que é o vício oculto, né? Então, é aquela falha que não está acessível ao consumidor no uso ordinário ou que só aparece depois de algum tempo ou muito tempo. Exemplo, núcleos mecanicamente impróprios, trepanações dentárias, omissões diagnósticas, limas fraturadas, reabsorção interna. Então, a gente tem
um problema que não se verifica diretamente após o tratamento, né? Ele pode ocorrer em qualquer época da vida. E a gente consegue juridicamente acionar o cirurgião dentista que fez num prazo de 20 anos, tá? Então, foi feito um tratamento hoje, tá? Então, por exemplo, foi feito um tratamento de canal e teve uma lima fraturada. O paciente ficou sabendo da lima fraturada, porém, não teve nenhum problema. Depois de 10 anos, esse dente deu um problema por causa da lima fraturada. A gente, então, tem, a partir do momento que deu o problema, 20 anos para recorrer, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, o quanto a gente pode ter problemas futuros quando a gente não guarda a documentação. Em relação ao Código de Defesa do Consumidor e cirurgião dentista, né? Então, no artigo 170, assegura a todos a existência digna, conforme os ditames da Justiça, observando os seguintes princípios. Defesa do consumidor. Então, essa defesa do consumidor, ela é de 11 de setembro de 1990 e garante, então, que quem adquiriu o produto tem respaldo, né, numa legislação específica para garantir, então, a proteção e defesa desse consumidor. E quem que é o consumidor? Consumidor, então, é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final. Então, um paciente do consultório é uma pessoa física que está adquirindo, então, um serviço, né, ou um produto para si ou para terceiros. Exemplo, um pai está contratando um serviço odontológico para o filho, né? Então, ele está contratando um produto ou um serviço para alguém. Então, é uma pessoa física e ele, então, é um consumidor. E o que é o fornecedor? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem uma atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, quem que é o cirurgião dentista? Ele é um fornecedor de serviços, tá? Então, a gente também se enquadra nesse Código de Defesa do Consumidor como fornecedor de serviços e por isso a gente está sujeito a todas as leis que esse código possui. Em relação a produtos e serviços, então, produto é qualquer bem material ou imóvel, material ou imaterial. Então, bens materiais e imateriais. E serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Então, natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Então, o que a gente oferece para a população é um serviço, né, onde a gente trata, né, com o nosso conhecimento, né, e muitas vezes se engloba esse serviço um produto também. Então, o atendimento em si, né, é um serviço, porém, por exemplo, a gente tem os planos odontológicos que são um produto, né? Então, a gente tem produto e serviço no nosso atendimento. Outra coisa, o aparelho ortodôntico, implantes, são produtos, né? Então, o nosso atendimento é um serviço, mas a gente vende produtos, né, agregados no valor do nosso serviço. Então, o diagnóstico, o planejamento, o tratamento clínico preventivo, tudo isso é o serviço que a gente realiza. Porém, esse serviço é englobado a alguns produtos, como aparelho ortodônticos, implantes, as próteses, né? Então, na odontologia, a gente faz serviços e vende produtos. Uma coisa importante é que o fornecedor de serviços, isso quer dizer o quê?
No caso, nós, cirurgiões dentistas, a gente responde independente da existência da culpa pelos danos causados ao consumidor. Então, mesmo que a gente não tenha culpa de um defeito relativo à prestação de serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos, a gente deve ser responsável pela reparação desses danos, tá? O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas, tá? Porém, se a gente fez algo que não funcionou adequadamente, a gente deve ser responsável pela reparação disso. Então, utilizar-se novas técnicas não é um problema, não é realizar um serviço defeituoso. É um dever ético, na verdade, manter-se atualizado pelas evidências científicas e garantir, então, ao paciente um tratamento baseado, né, nas novas técnicas e no que tem de mais moderno, né, o que tem de melhor para o caso dele. Mas não é unanimidade o tipo de material ou a técnica que se escolha, né? A gente tem N opções. E a gente tem que ter bom senso e conhecimento para utilizar a técnica ideal para cada caso. Não quer dizer que apenas uma pessoa saiba o que é ideal para aquele paciente, porque a gente tem várias técnicas, vários materiais e vários procedimentos que vão dar um bom resultado. Mas é fundamental que se explique para o paciente, né, e se escolha o melhor que vocês acreditam para aquele caso. Então, para minimizar então qualquer dúvida, para minimizar o risco, para minimizar qualquer problema jurídico futuro, a gente então tem que fazer o desenvolvimento, né, do tratamento e dos riscos no termo de consentimento livre esclarecido e ter sempre com a gente, caso necessário, as referências bibliográficas, né, utilizadas naquele caso. O único jeito de o paciente ter exclusivamente a culpa, né, e o dentista não ser responsabilizado é quando o dentista provar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor. Exemplo, tá? Então, foi orientado o paciente a cuidar da sua higiene, foi feito o Larry, foi feito fotos, o paciente assinou sabendo que ele precisava melhorar a sua higiene, porém, ele continua com uma péssima higiene. Então, a culpa é exclusivamente do paciente. Outro exemplo. O paciente ele realizou uma cirurgia periodontal, né? Foi feito fotos, foi orientado o paciente que ele não deveria mais fumar, ele deveria ter bons hábitos e tudo mais. Quando se vê, não se teve o resultado que se esperava. Então, se tem do registro, né, que o paciente fumante deveria ter feito um outro procedimento, aí a culpa é do paciente e se tira a responsabilidade, então, do fornecedor de serviço, que é o cirurgião dentista. Em relação aos prazos para a gente reclamar, então, né, consumidor reclamar. O direito de reclamar do vícios aparentes ou de fácil constatação, então, o que é o vício aparente? É aquele que é percebido logo após o procedimento, né? Então, a gente tem 90 dias entre o fornecimento de serviço e 30 dias quando o bem é não durável. Exemplo, agudizou-se uma lesão, tá? Então, se tem esse prazo para a gente poder reclamar pro dentista. Então, 30 dias no caso de bens não duráveis, agudização de uma lesão, por exemplo, ou 90 dias quando são produtos duráveis. Então, uma restauração, né? Ela quebrou, então tem 90 dias do fornecimento do serviço. Inicia-se a contagem do prazo a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Então, a partir da finalização do tratamento é que começa a contar esse prazo, né, para verificar se
haverá, então, um vício aparente. O vício oculto é quando a gente não percebe a curto prazo o problema, né? A gente percebe a longo prazo. E vai começar a contar a partir do momento que se evidencia, então, o problema. Então, fez-se uma restauração e fez-se um tratamento de canal, por exemplo, e depois de algum tempo percebeu-se que o tratamento de canal não foi bem feito e ficou inflamação ali e levou depois de 2 anos, né, esse processo para causar problema. Então, a partir da verificação desse momento, né, a gente começa a considerar o prazo do vício oculto. É importante que sempre quando a gente der alta para um paciente, a gente faça ele assinar, né? Por exemplo, é possível que um paciente possa alegar que a prótese dele ainda não está finalizada, né? E que está em teste e por isso ainda é cabível a troca dela pelo cirurgião dentista. Tá? Então, sempre quando se dá alta para o paciente, é importante que se escreva para que o paciente saiba que se tem assim um prazo, né, a partir daquela data para se contar então esses vícios aparentes e que podem aparecer, né, no prazo de 90 ou 30 dias. Em relação à prática abusiva, então, quando o paciente está no local, deve-se sempre fazer um orçamento prévio, né, antes de iniciar o tratamento. Então, é proibido expressamente iniciar qualquer de tratamento quando o paciente não autoriza, né? Então, para ele autorizar, então a gente sempre recomenda, né, que se faça o termo livre de consentimento livre esclarecido, né? E ele deve ser renovado por eventuais problemas durante a condução do tratamento. Então, caso tenha alguma intercorrência, né, deve-se anotar na ficha de prontuário do paciente, né, e fazer alguma atualização, né, sobre o consentimento livre e esclarecido e pedir para o paciente assinar novamente. Então, todo serviço defeituoso, ele deve ser refeito, tá? É fundamental, né, que contratos devam estar com linguagem técnica de fácil entendimento. Quando se utiliza uma linguagem muito rebuscada ou letras muito pequenas, pode sim se cancelar, né, esse contrato, pois tende-se a acreditar que não foi de boa fé, tá? Inversão do ônus da prova. O dentista, ele é sempre culpado, baseado na lei, tá? Então, o dentista, ele sempre tem que provar que a culpa não é dele, tá? E por isso é tão importante a gente ter essa documentação, para não ocorrer indenização por danos morais ou físicos, né, provados por mercadoria ou serviço, que não sejam realmente um problema causado pelo dentista, tá? Mas, se uma pessoa de má fé, mesmo que o dentista tivesse feito tudo certo, se ele quiser entrar com uma ação judicial, o dentista tem que provar que não errou. Não é o paciente que tem que provar que o dentista errou. Entenderam? Então, isso chama inversão do ônus da prova. Quem é culpado é sempre o dentista. Quem tem que provar a sua inocência é o dentista, tá? Então, isso daí é uma coisa bem importante vocês saberem. Então, pessoal, que essa última informação, então, do ônus da prova, né? Que perante a justiça é a gente que tem que provar a nossa inocência, eu encerro hoje a aula, tá? E na próxima semana eu vou mostrar, então, quais os documentos, né, que além das nossas fichas e das documentações, a gente pode fazer para nos precaver. Então, o TCL e o contrato. Quais são as orientações que a gente deve seguir, certo? Muito obrigada pela atenção e bons estudos!